Olá a todos, meu nome é Jean Batista da Cunha, artisticamente conhecido como Jean Sua. Sou amazonense, tenho 37 anos, moro no município do Iranduba, sou manauara e eu vim aqui conversar um pouco com vocês, falar um pouco da minha experiência, tanto profissional quanto acadêmica, e de alguma forma tentar contribuir com a formação de novos profissionais, abrir um debate sobre as linhas de pesquisas da qual eu trabalho durante esses últimos anos, e esse momento vai ser uma oportunidade de um diálogo, de um diálogo frente ao trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. Sou formado em Pedagogia pela Faculdade Salesiana Dom Bosco. Também sou licenciado em Música pela Universidade Federal do Amazonas. Tenho uma especialização em Gestão Escolar pelo Senac São Paulo. E sou mestre em Estudos Culturais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou professor da rede pública, tanto do município de Manaus, como também pedagogo na Secretaria Estadual. Atualmente estou como diretor escolar na Escola Estadual Elias Novoa Alvarez, localizado no distrito do Cacau Pereira, aqui no município do Iranduba. E falando um pouco da minha experiência como profissional, eu desde a minha adolescência, quando tive o primeiro acesso ao ensino da música, do instrumento da guitarra, eu pude ali ter as primeiras experiências musicais e também experiência com as teorias da música, através do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, que era localizado no Shopping Grande Circular. Tive as primeiras oportunidades de aprender sobre os instrumentos musicais, uma experiência que eu vinha trazendo do meu período de igreja, quando eu participava da Igreja Católica, no qual havia um trabalho de desenvolver a parte musical na periferia do bairro do São José, localizado na cidade de Manaus. E foi um período bem satisfatório de aprendizagem, porque ali tive contato com grandes profissionais, como o Stanley Wagner, Gilson. Acho importante nós começarmos essa nossa conversa com a minha experiência quanto acadêmico, não de pedagogia, mas no campo da música, na qual nos últimos anos eu dediquei meu tempo para se trabalhar a pesquisa, sempre trazendo elementos aqui dessa formação que foi realizado nos anos de 2014 até 2017. Foi quando eu concluí meu curso de licenciatura em música pela Universidade Federal do Amazonas. Dentro da faculdade, no período que estávamos estudando os instrumentos, as práticas instrumentais, no meu caso, eu que dediquei o meu tempo da faculdade trabalhando o instrumento do violão, nós pudemos ter a oportunidade lá dentro de trazer já algumas discussões ali sobre as manifestações folclóricas que no estado do Amazonas é muito presente. Para quem é do estado do Amazonas ou que vive aqui no norte do Brasil, percebe que as pequenas cidades e grandes cidades, elas têm um arcabouço cultural muito forte, presente dentro das manifestações folclóricas, ao passo de desenvolverem a cada ano um processo de espetacularização dessas manifestações folclóricas. Nós temos como exemplo, o maior exemplo que nós podemos trazer aqui, o Festival Folclórico de Parintins, que envolve duas agremiações, o Boi-Bumbá Garantido e o Boi-Bumbá Caprichoso. E quando eu trouxe o debate para dentro da Universidade Federal, eu tive ali a oportunidade de trazer esse debate, de apresentar um pouco do contexto histórico das cirandas, trazer ali uma reflexão de como o caboclo, o ribeirinho, como a periferia faz música, que é muito distante daquilo que a academia costuma fazer, em que utiliza-se muito a percepção por parte dos artistas, por parte dos instrumentistas. E eu vi ali a necessidade de trazer esse debate para que a academia ela pudesse olhar as manifestações artísticas e folclóricas que estão na periferia com a riqueza que eles trazem dentro das apresentações. Daí houve uma tentativa de trazer essa reflexão para o meu TCC na época, mas nós não tivemos essa oportunidade. Primeiro por quê?
para quem estuda ciranda sabe, não há instrumentos suficientes para que a gente possa fazer um trabalho acadêmico como registros bibliográficos, registros de análises de canções, as próprias canções, não há um trabalho acadêmico pautado a isso que pudesse me dar base de fundamentação teórica para que eu continuasse o TCC daquela época. E eu não podia correr o risco de fazer uma pesquisa ali limitada, né, com uma reflexão bem restrita. E 6 meses depois que eu saí da faculdade, já atuando como professor há 4 anos aproximadamente, dentro da Secretaria Municipal de Educação, é comum acontecer dentro dessas escolas, né, o festival folclórico, o arraial, que é o momento que a escola ali tem de promoção para arrecadação de fundos. E dentro de uma proposta de realização dessa atividade, a gestora me convidou, sabia que eu gostava de ciranda, que por sinal ela também foi cirandeira numa das cirandas na cidade de Manacapuru, onde acontece o Festival de Cirandas. Ela propôs que eu fizesse um trabalho com os alunos de apresentação. E ao mesmo tempo aconteciam algumas formações na sede da secretaria, que era próprio para professores que atuavam dentro das salas de aulas. E em uma das formações que eu participei, eu conheci o professor Rosivaldo Fonseca, que ele é um dos responsáveis de estar fomentando o programa Ciência na Escola, em parceria com a FAPEAM. E o que é o programa Ciência na Escola? É quando o professor ele faz uma proposta de projeto e dentro da proposta de projeto ele submete a proposta para a FAPEAM e ela dá um parecer favorável ou não favorável. O professor, juntamente com 3 alunos, recebem bolsa para pesquisa. E eu escolhi trabalhar a temática de ciranda já pensando no festival folclórico da escola. E aí veio a primeira preocupação. Por quê? Aquela pesquisa e aquela especulação que já trazíamos, aquela hipótese que trazíamos da graduação, da falta de material, eu pude comprovar através do projeto Ciência na Escola, que não existia material suficiente, um arcabouço ali teórico que pudesse favorecer um trabalho sistêmico das cirandas no Amazonas. Daí tivemos a primeira oportunidade de trabalhar essa busca de material, né, e fazer as primeiras pesquisas no campo cultural da dança das cirandas. Nós conhecemos pessoas, coletamos dados de jornais, revistas que pudemos encontrar. Nós fizemos entrevista com pessoas que fundaram as cirandas em algum determinado tempo, como por exemplo, da cofundadora das primeiras cirandas em Manacapuru, a senhora Maria Madalena Campelo. De 2019, 2020 e 2021, nós começamos a construir materiais que pudessem servir de base para professores dentro de sala de aula, para que eles pudessem utilizar a dança de ciranda não apenas como algo atrativo para festival folclórico, mas que eles pudessem trazer a dança da ciranda como também conteúdo, não só das aulas de artes, mas como também de história, de outras disciplinas, como literatura também. E em 2021, eu tive a oportunidade de submeter um projeto para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ao programa de pós-graduação em Estudos Culturais, localizado na cidade de Aquidauana, levando como proposta as cirandas amazônicas. E como uma das linhas de pesquisas lá, da qual se encaixava esse meu estudo, que era linguagens e sujeitos, eu tive a oportunidade de trazer autores dos estudos culturais para fazer uma reflexão sobre as identidades culturais dos povos amazônicos que são representadas dentro dessa manifestação folclórica, as cirandas amazônicas. E a partir da minha dissertação de mestrado, que foi possível nós começarmos a divulgar e a difundir tudo aquilo que a gente descobria frente às necessidades do nosso estado, que era estudar as cirandas não mais como uma manifestação cultural, uma manifestação folclórica, mas como um objeto de pesquisa,
participamos de eventos nacionais em que podemos levar a história das cirandas, os elementos artísticos e culturais. Nós tivemos publicações em revistas e periódicos e em 2023 concluímos o nosso estudo com uma reflexão muito aprofundado, trazendo ali o Alto do Carão, que é uma história que tem dentro do cenário das cirandas amazônicas, refletiu o papel de cada personagem e o contexto no qual todos eles se enquadravam a partir da realidade de uma comunidade ribeirinha, e o processo de transformação que o Alto do Carão e a manifestação específica, a dança da ciranda, foi passando ao longo dos tempos. Bom, falando um pouco da linha de pesquisa da qual nós trabalhamos durante a dissertação. Os estudos culturais, ele, diferentemente de outras ciências, ele leva em consideração não apenas o objeto especificamente, mas o contexto no qual ele está inserido ou ele foi criado. Diferente dos antropólogos que fazem uma leitura mais descritiva de um determinado grupo, de determinados povos, para falar sobre o que era a cultura daquele determinado povo, os estudos culturais levam ali todo um trabalho de análise, reflexão, estudo do contexto no qual o objeto está inserido e como se pensa culturalmente o externo e o interno, o macro e o micro, o global e o local. É uma ciência que é nova, porque ela é desenvolvida, que ela começa a se tornar uma ciência na Universidade de Birmingham, nas mãos de Raymond Williams, um inglês que viveu no início do século XX e que teve grande influência, grande força ali das teorias de Marx, Karl Marx. Raymond Williams foi responsável de refletir, trazer para a Inglaterra um debate que ocorria principalmente na União Soviética, com pensamentos sociológicos, e foi responsável de fazer uma releitura do marxismo, da teoria do materialismo marxista, e faz uma nova releitura. Ele faz um abrandamento do pensamento do socialismo para a Inglaterra, uma Inglaterra que vivia ali a transição do mundo do capitalismo e o processo de revolução industrial e a luta pelos direitos trabalhistas. Williams foi promissor no pensamento da nova esquerda, aquele pensamento no qual não se levava à totalidade de dizer que o materialismo sobressai, porque ele via a cultura não como um produto, como objeto, como se pensava o materialismo, quem dizia que onde a cultura ela era pensada de forma material, física, a cultura, com o olhar de Williams, ele vai ter uma outra conotação. Ele vai trazer um sentido no qual a cultura ela não pode se tornar um objeto propriamente dito. Ele pode se transformar num artefato e, a partir dali, ele ser vivido, ele ser intensamente consumido, não apenas como um produto, mas também como uma experiência de vida. E junto com o pensamento de Williams, vêm outros teóricos que já são mais próximos aqui da nossa realidade de Novo Mundo. Um deles é o Nestor Canclini, mexicano, que ao longo dessas últimas décadas vem trazer contribuições muito interessantes para questões do pensamento da cultura, não como algo estável, mas como um pensamento do hibridismo, O pensamento na lógica da hibridização das culturas. Nenhuma cultura fica intacta dentro desse movimento globalizante e globalizador. Outro teórico que também colaborou com a nossa linha de pesquisa foi Stuart Hall. O Stuart Hall, jamaicano, traz para nós uma reflexão não da cultura como um todo, Ele vai somar ali com o pensamento de Raymond Williams, em que a cultura ela está sempre sendo dinâmica, mas ele traz um posicionamento mais específico do sujeito. O sujeito da qual ele não fica à parte de uma força maior que vem de fora, mas um sujeito que se posiciona, um sujeito que está sempre em transição e um sujeito que sabe negociar com a relação de poder. E para compreender a questão da cultura amazônica
das identidades dos povos amazônicos. Nós nos baseamos nos estudos desses grandes autores, principalmente desses três que eu já citei, e também trouxe ali a reflexão de como a cultura é pensada através da regionalização, da localização, não apenas a cultura de uma forma em geral, de uma maneira geral. Os conceitos antropológicos eles deixam entender que uma cultura ela consegue ser classificada a partir de um isolamento, né? E vários conceitos que a gente vai trazer da antropologia, eles trazem essa visão fechada do que é cultura, né? Como costumes, hábitos, culinária e outras coisas. Mas nós dos estudos culturais, nós entendemos a cultura com um outro viés, porque ela não pode ser pensada de forma isolada. Desde que os homens começaram as suas transições, as suas experiências, o seu contato com o diferente, o olhar que ele tem para com o outro, isso já traz uma mudança do pensamento da cultura local. E nós temos vários exemplos a citar, como a expansão marítima dos europeus no século XIV e século XV, tendo como um dos principais palcos a América. E ao falar da Amazônia, é necessário nós trazermos esse debate dos estudos culturais para nós entendermos que a Amazônia, propositalmente, vai ser utilizada como um dos objetos, como uma materialização do pensamento europeu para o mundo. Vamos falar um pouco sobre o processo de colonização. O litoral brasileiro foi colonizado pela coroa portuguesa, mas a dinâmica de colonização da Amazônia ele não vai seguir a mesma lógica do restante do Brasil. Enquanto o Brasil estava ali recebendo, né, aquela população que estava vindo dos conflitos ali do início do século XIV a XV, e a sede de exploração das riquezas mundiais para atender às necessidades do povo europeu, de modo particular da coroa portuguesa, a Amazônia e parte do Nordeste estava sofrendo com as invasões dos povos hispânicos, né? Então, o estado do Amazonas, a região amazônica, ela, diferentemente de outras partes do Brasil, ela vai ter o primeiro contato com os povos hispânicos. E diferente do que faz pensar a história do Brasil, as disciplinas de história do Brasil, a Amazônia ela não é invadida pelo lado leste do país, mas pelo lado oeste, né? Onde os espanhóis desciam da América Central, chegaram pelo Peru e aí desceram o rio no sentido do Oceano Atlântico. E a maneira que eles vão tratar a Amazônia é uma maneira totalmente equivocada, em que eles vão trazer as suas aspirações, as suas lendas, as suas histórias e vão tentar fazer a leitura da Amazônia a partir desses olhares. O maior exemplo é a nomeação do próprio Amazonas, do próprio rio Amazonas, não como um elemento local, com as populações que já existiam aqui, mas vai haver um olhar imaginário da sua tradição, das suas culturas, das suas mitologias e vão tentar taxar os locais, as populações locais a partir das suas percepções. Então é um olhar do outro, um olhar do diferente, não como eu vejo, mas como eu quero ver, como eu quero interpretar. Então, esse primeiro olhar europeu para os povos amazônicos é o que vai ditar até hoje a maneira em que o mundo quer olhar a Amazônia. E antes que se diga que os povos amazônicos não queriam ser enxergados, eles simplesmente não foram validados como sujeitos. Não é à toa que sua língua, seu idioma, suas falas, sua escrita, o seu registro, ele não foi aceito pelo mundo ocidental, que é o mundo que a gente conhece como ditador das regras e das convenções. Não à toa que os povos amazônicos, até hoje, dentro de um cenário mundial e global, eles não têm vozes. Geralmente, quando se fala da Amazônia, sempre vem uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, é uma ONG, é um presidente,
é uma família real que vai dizer que a Amazônia precisa de ajuda. Mas vocês não vão ver no palco, no lugar de fala, o homem amazônida se posicionando, falando da sua realidade, falando da cultura. Para o mundo, é muito mais fácil que o homem amazônida permaneça no isolamento, permaneça sem a ciência, sem o acesso ao mundo, porque fora eles têm a liberdade de falar por nós. E essa questão dessa forma de ver a identidade do homem amazônida é que vai justificar o posicionamento dele dentro de alguns cenários, como por exemplo dentro das próprias manifestações culturais, que para afirmar a sua existência como um ser de mata, um ser que transita pelas cidades, um ser que transita pelos meios urbanos, ele precisa deixar de lado a sua identidade ribeirinha para poder ser reconhecido como um ser amazônico, como um ser que existe. Como, por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas que são ribeirinhas, que têm um dialeto, têm uma fala, têm um costume, que tem uma forma de se vestir e que quando pensa em ir à cidade, ele pega a sua melhor roupa, o seu melhor calçado, faz o corte de cabelo e ele vai para a cidade e tenta ao máximo fazer com que a sua forma de falar ela não fique evidenciada. E isso daí foi proposital. Isso foi causado por um processo que nós chamamos na história de destribalização, que é quando o homem da mata ele é retirado da sua dignidade como cultura para ser inserido num contexto de cidade. O seu passado é ridicularizado e ele passa a viver um estilo de vida que não é a sua identidade, para poder ele ser aceito. E que não tem uma melhor forma de você matar uma cultura, matar uma tradição que não seja tirando-a dessa cultura. O sujeito amazônico, ele, para se sentir parte pertença desse mundo globalizado, ele tem que abrir mão das suas particularidades, abrir mão das suas singularidades, para tentar de alguma forma se enquadrar, se encaixar nessa vida globalizada. Daí ele vai viver o que nós chamamos da diáspora, né? Diferente dos conceitos da diáspora que Stuart Hall traz ao mundo, dando como exemplo algumas situações diaspóricas em que as pessoas em condições culturais, de localidade e territorialidade têm que abrir mão do seu canto, do seu lugar, do clima habitacional que eles viviam, para migrar para outras regiões, e que se sentem ali como uma comunidade totalmente isolada dentro de um outro contexto global. A gente trouxe para dentro dos estudos sobre as identidades culturais dos povos amazônicos uma reflexão um pouco mais ampla sobre a questão diaspórica em que eles viviam. A primeira diáspora que a gente traz dentro desse debate é quando os povos amazônicos, os nativos, os povos originários, na sua região, eles foram obrigados a abandonar as suas comunidades para poder trabalhar como escravos dentro da produção agrícola, e suas culturas tiveram que ser invalidadas. E esse era um processo de colonização muito comum pelos portugueses. E não podemos afirmar que os povos amazônicos eram povos isolados. Vários grupos étnicos acabavam tendo contatos diretamente ou indiretamente pela localização geográfica. Mas o que aconteceu, em momento algum, dentro da história da Amazônia, pensou-se em falar em ruptura com as suas culturas, né? Sempre uma relação de poder em que, mesmo que um grupo étnico invadisse o território de outros, eles acabavam absorvendo a cultura e também consumindo aquilo que já existia dentro dos seus povos. E isso aí é considerado um processo de hibridização. Porém, quando se fala de população branca, a cultura europeia imposta num cenário de cidade de floresta,
nós notamos que esses territórios de cidades urbanas, elas foram construídas propositalmente aos moldes da Europa para desqualificar todo e qualquer tipo de civilização, todo e qualquer tipo de grupo étnico ou populacional a estarem abaixo daquele modelo europeu. Então é muito difícil você dizer hoje que o estado do Amazonas, a região amazônica, existe uma identidade propriamente dito. Até porque é mais do que um processo natural de miscigenação, é um processo forçado de mestiçagem. E isso ficou muito mais em evidência com a migração nordestina no período que nós conhecemos na história como era o ciclo da borracha, o momento em que o látex tirado da seringueira vai se tornar um dos objetos mais caros dentro da produção comercial no Brasil. Manaus, Belém do Pará vão se tornar pontes diretas com a Europa, sem precisar fazer parte do próprio país. E isso vai ter um custo muito alto para a nação. Vai ter um custo muito alto também para a relação Brasil e Amazônia. Porque, de acordo com a história, os povos amazônicos, os povos tradicionais, não quiseram, não se renderam facilmente a essa pressão em que os povos europeus causaram e os brasileiros que tinham pensamento europeizado causaram nas cidades. Eles rejeitam e vão para dentro das matas, não é um momento ali muito harmonioso, e para se obter a extração desse produto, a Amazônia acaba se tornando porta aberta para o mundo todo. Então o Nordeste vai sofrer um processo ali de migração muito forte causado pela crise econômica, hídrica, que fez com que a população migrasse para a Amazônia, e junto com eles veio todo o aparato cultural, musical, de linguagem, que acabam se integrando à cultura local, à cultura dos povos amazônicos, que já estavam aqui desde muito tempo. E a manifestação das cirandas, ela surge nesse contexto, na pessoa de Antônio Felício, um pernambucano que, no distrito de Nogueira, que fica localizado na cidade de Tefé, cidade essa estratégica para os Solimões, por ela estar entre a cidade de Manaus e os países do Peru e Colômbia, vai ser o palco dessa manifestação cultural. Inicialmente, as cirandas vão trazer elementos da cultura nordestina, tal qual acontecia em Pernambuco, na cidade de Itamaracá. E ela só vai ganhar elementos amazônicos na cidade de Tefé, no ano de 1937, pelas mãos de Isidoro Gonçalves. Porque na ciranda de Isidoro estavam estáticos dentro das cirandas de Antônio Felício. Com Isidoro, um homem amazônico, as cirandas nordestinas vão ser deixadas um pouco de lado e vão ganhar elementos amazônicos. Como, por exemplo, na ciranda de Antônio Felício, a história ela era contada de uma maneira muito trazendo elementos do folguedo nordestino. Como, por exemplo, existiam personagens dentro dessa história. Um casal de anciãos, um policial e um soldado, um padre e um sacristão, um caçador e a ave carão, que é um tipo de garça que é muito comum na região amazônica, que é da família das garças, e ele tem a penugem preta. Dentro do cenário da história, a ave carão ela é muito querida pelos seus moradores. Com a chegada de um forasteiro na região que vai ameaçar a vida da ave, todos ficam ali de prontidão, observando toda a movimentação. O caçador acaba matando a ave, ele é preso pelo soldado e pelo oficial de ronda, e já na prisão pede ajuda do sacristão e do padre para ressuscitar a ave e assim ele se livrar da prisão. Os religiosos, tendo compaixão com o caçador, ressuscitam a ave através de uma oração. Com a ressurreição da ave, todos começam a celebrar a ressurreição da ave
e passam a celebrar como uma grande roda. Com Isidoro Gonçalves, alguns personagens vão mudar, né, de acordo com e vão trazer elementos, características das personalidades e de habitantes da região, como por exemplo a figura do seu Honorato. Quem é o seu Honorato? Um rezador, um benzedeiro, uma figura que é muito comum nos municípios, que ao mesmo tempo ali que traz essa homenagem, né, para essa figura que é muito comum, ele também é uma crítica, porque a existência desse ser é a ausência do Estado, é a ausência de políticas públicas, como por exemplo, na falta de um religioso, em algumas vilas, o rezador ele tem esse papel também de religioso. Ele traz ali as características do xamanismo indígena, da imersão de espíritos em seu próprio corpo, como transmissor do espiritismo e também das religiões de matrizes africanas. E ele é essa figura também de curandeiro, né? Que não é indígena curandeiro, mas que conhece a tradição e a cultura dos povos indígenas, ao passo de utilizá-la também, tanto para desmentidura, fechar o corpo, o mal olhado, o quebranto. Outro personagem que vai surgir dentro da ciranda através de Isidoro Gonçalves é seu Manelinho, que é um pescador, uma figura que é típica da região. Pelo fato de nós termos muitas comunidades ribeirinhas, o seu Manelinho ele vai ser uma homenagem aos pescadores, a sua forma de contar a história, a sua forma de exagerar quando está fazendo uso, né, de relatos de algum caos de suas viagens. Temos também a Constância, que já existia na primeira ciranda, como uma sátira ao modelo europeizado que as mulheres da cidade de Tefé usavam, suas roupas, suas vestimentas, a sua forma de se comportar. Na ciranda de Isidoro vai ser uma homenagem às meninas debutantes, aquelas em que eram de famílias abastadas, famílias que tinham poder aquisitivo e que eram apresentadas à sociedade quando tinha 15 anos, para que a sociedade visse aquela menina com os olhos não mais de uma menina, mas de uma mulher. E dentro disso, outros personagens, como Cupido, que é uma homenagem não ao deus romano, mas a um determinado local, uma praça de Tefé, em que os enamorados se encontravam ao final da tarde e lá conheciam as suas pretendentes, ou até se enlaçavam a partir desses encontros nessa praça. Galo Bonito, que é um personagem que hoje a gente conhece como uma ave, mas antigamente era uma forma de homenagear o seu sobrinho, Valentim, que era um menino galanteador, sedutor, que gostava de conquistar as franguinhas, como eram chamadas as mociolas da época. Isidoro também vai homenagear a esposa de Antônio Felício, a senhora Sebastiana, com a música da Mãe Benta, que vai trazer umas características das lavadeiras, das cozinheiras baianas, né? O fato de a Sebastiana ser uma mulher baiana nordestina, o Isidoro vai absorver bastante essa figura e vai, dentro da própria letra da canção das cirandas, ele vai dar alguns elementos dessa mulher, como uma mulher que cantava, que soltava ladainhas, que é muito típico de lavadeiras do Nordeste. E nesse novo formato, seu Honorato vai assumir o papel dos religiosos e ele quem vai ressuscitar a ave Carão. O folguedo contado nessa conjuntura ela vai perdurar por muitos tempos. Nós estamos falando de 1937, quando essa história vai ser renovada. Ela chega em Manaus em 1963 e quando chega na capital amazonense, essa manifestação cultural ela vai ganhar uma proporção, porque a capital Manaus ela é propulsora de várias manifestações que se espalham para todo o estado. As cirandas vão chegar ao topo das grandes manifestações. Atualmente, a ciranda ela possui só na capital amazonense cerca de 220 grupos folclóricos cadastrados nas associações de grupos folclóricos do Amazonas. E em todas as cidades do estado possuem grupos de cirandas que hoje abrilhantam os festivais. E como dei exemplo anteriormente, na cidade de Manacapuru, a 80 quilômetros da capital amazonense, acontece o Festival das Cirandas.
que é um grande espetáculo comparado ao Festival de Parintins. E esse é um movimento que desde as décadas de 80 o Brasil vem vivenciando a espetacularização das manifestações folclóricas, das manifestações culturais em todas as regiões. E o fato do carnaval se tornar das manifestações mais populares do Brasil, na região amazônica, várias cidades utilizam o mesmo modelo de espetacularização da cidade do Rio de Janeiro no carnaval. E esse processo de espetacularização, ele é um grande sinal em que os povos amazônicos, mesmo com todo esse processo de globalização e abertura das cidades para uma cultura mais homogênea causada pelo sistema capitalista, os povos amazônicos conseguem se enveredar, conseguem negociar, conseguem transitar entre a vida pacata das cidades, das vilas e a vida de modernidade, de espetáculo, de produto comercial, de produto cultural. As cirandas hoje se tornaram um grande produto da cultura, mas mesmo trazendo as características da globalização, como as redes sociais, a transmissão em TV aberta, os grupos folclóricos como agremiações em que tornam-as como empresa, os seus organizadores de alguma forma tentam preservar os personagens das cirandas criadas no início do século XX. Mas isso não significa que não há uma resistência, porque as populações locais, elas mesmo que se encantem por aquilo que está sendo apresentado, elas criticam a maneira em que as cirandas se transformaram, de uma maneira abrupta, intencional, e que aos poucos vai apagando as principais características delas, aquilo que aproximava ela com as identidades dos povos amazônicos. Entre o bem e o mal necessário, o que acontece hoje com os coordenadores de dança, os mestres de cirandas, os cirandistas, como são tratados as pessoas que trabalham diretamente nas agremiações, é tentar conciliar as características dos povos amazônicos e os elementos em que proporcione para a população que está assistindo, não mais apenas no estado do Amazonas, mas na região norte e em todo o Brasil, através da rede de internet, as TVs abertas, é a iniciativa de tentar preservar as características dos povos ribeirinhos, os povos amazônicos. Para quem já teve a oportunidade de conhecer as cirandas amazônicas, percebe-se hoje que dentro do espetáculo é trazido temas da regionalidade, como a rotina do homem amazônico, o modelo econômico desenvolvido pelos povos ribeirinhos, as lendas e mitos dos povos indígenas, artefatos culturais dos povos migrantes, tudo dentro de uma realidade, de um contexto de espetáculo, de produção de encantamento. É um universo muito longo, é um universo muito vasto e que hoje se faz necessário nós pensarmos. E aqui eu trago as minhas considerações. De que forma hoje a sociedade organizada, a sociedade civil e as populações dos povos amazônicos podem aproveitar desse processo de espetacularização que as cirandas amazônicas estão apresentando dentro de práticas cotidianas que façam nos aproximar desses elementos históricos, culturais e que hoje passam pelo processo de modernização. Por isso se fez necessário trabalhar dentro da minha perspectiva de linha de pesquisa e também de ações como produtor cultural que eu sou, uma reflexão de utilizar os elementos base da tradição das cirandas como instrumentos pedagógicos, instrumentos que possam ser utilizados no ensino das artes, por exemplo, dentro das escolas públicas. Desde 2018, quando eu comecei o projeto lá de busca de material, é que eu venho produzindo materiais que estão disponíveis para a sociedade amazonense, como por exemplo o site cirandaviva.wordpress.com.br. Nesse site é possível você conseguir encontrar as canções de cirandas,
todas cifradas, digitalizadas, em forma de partitura, para que a pessoa que acesse ela possa baixar esse material e possa utilizar, o melhor, utilizar dentro dos espaços escolares, não só o professor de arte, mas também o professor de língua portuguesa, professores de 1º ao 5º ano, utilizando até características do ensino das artes, como o teatro, a dança, a música e as artes visuais. Recentemente lancei um livro chamado Alto do Carão, Folguedo das Cirandas Amazônicas, que é um texto narrativo que eu utilizo ali a apresentação dos personagens das cirandas, tal qual eles se apresentam dentro da ciranda, e diferente do que é apresentado nas rodas de cirandas, os atos com cada personagem, nesse livro eu trago uma narrativa desse personagem, né? Eles dialogando, interagindo até o ato de morte e ressurreição da ave carão. E em todo lugar em que eu tenho a oportunidade de trabalhar os elementos culturais, defender a pauta do folclore, da cultura popular, eu trago experiências que eu venho desenvolvendo de um novo olhar de apresentar as cirandas nos ambientes escolares, assim como a caravana Alto do Carão, que é um espetáculo musical em que a gente vai às escolas e faz desde a apresentação da dança, da música, do teatro, a apresentação desse folguedo para que a gente possa colaborar de alguma forma com a memória afetiva, como também apresentar esses elementos das cirandas para as novas gerações. Então, iniciativas como essas visam não preservar a história das cirandas, mas trazer sentido para elas, para que quando uma criança ou um adulto vá assistir o espetáculo de ciranda num festival, ele saiba que o personagem que entra com uma canoa e um remo na mão, ele é o seu Manelinho e que ele é uma homenagem às populações ribeirinhas do Amazonas. Que quando ele olhar o seu honorato, o rezador ou benzedeiro, ele possa ver na figura daquele personagem uma figura que muitas vezes está dentro dos ambientes das nossas casas e que essas pessoas têm vergonha de se mostrar, têm vergonha do preconceito que a grande cidade pode trazer, a sua crença, a sua forma de abordagem em relação à religiosidade dos curandeiros, dos rezadores e benzedeiros. Da mesma forma, a unificação, né, a integração, a hibridização alimentar que aconteceu na região amazônica com as experiências da culinária nordestina que está tão viva, tão presente dentro de uma tradição que está conectada, que está ali integrada às tradições indígenas também, como também as africanas que aqui tiveram. Então, a Amazônia, ela é um berço da mestiçagem, ela é um berço da hibridização cultural causada pelo processo de globalização do final do século XX e que isso fica muito presente, muito evidente dentro das manifestações culturais. Como eu trouxe o exemplo das cirandas amazônicas no nosso estado, que mesmo que esteja globalizado, com um sistema de modernização, com as indústrias, com as estruturas que a grande cidade tem, mas que elas se entregam no período das festas juninas e julinas e agostinas, como o Festival da Ciranda de Manacapuru, elas se entregam às lembranças e às vivências com a música, com a dança e com a culinária da época. E os nossos estudos não param. Nós continuamos hoje trabalhando para aprofundar e para criar materiais pautados para as manifestações culturais da Amazônia, juntamente com o grupo de pesquisa Laboratório Interdisciplinar dos Estudos Culturais, ao qual eu faço parte, para que nós tenhamos instrumentos hoje de pesquisa e de utilização desse material dentro dos ambientes escolares. As experiências estão boas, eu peço para que vocês possam procurar nas redes sociais Ciranda Viva, o projeto todo lá voltado para apresentar as nossas iniciativas, e isso aí é só o início, é só um começo de um trabalho que foi iniciado em 2018. No mais, um forte abraço para vocês, espero ter colaborado, espero ter contribuído com vocês sobre os estudos culturais e a maneira que ela vem olhando hoje as manifestações culturais dos povos amazônicos, as suas identidades culturais e principalmente conhecer mais sobre as cirandas amazônicas. Um forte abraço, a gente se vê.